fora do alcance das crianças. Ministério Cultura do Reino, Células. Contexto geral, Lucas capítulos 14 e 15. Texto central, Lucas capítulo 15, versículo 17. E, tornando em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Introdução. No capítulo 14 de Lucas, Jesus ensinava sobre o custo do discipulado, a necessidade de renúncia e a importância de compreender aquilo que estamos assumindo. Ao chegarmos ao capítulo 15, encontramos Jesus cercado por publicanos e pecadores que se aproximavam para ouvi-lo. Os escribas e fariseus, porém, murmuravam: Este recebe pecadores e come com eles. Lucas capítulo 15, versículo 2. Jesus então conta 3 parábolas: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Elas fazem parte de um mesmo ensino: Deus se importa profundamente com aquilo que está perdido. O filho mais novo representa aquele que decide sair da casa do pai. Ele deseja sua herança, quer distância e acredita que encontrará liberdade longe da casa. Porém, aquilo que ele chama de liberdade revela sua imaturidade. Nesta primeira parte da série, vamos olhar para o filho que foi embora. No próximo estudo, veremos o pai e o filho mais velho, cuja postura se aproxima da atitude dos religiosos que criticavam Jesus. Tópico 1. O filho quis o que estava fora do seu alcance. Lucas capítulo 15, versículo 12. Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. O filho mais novo queria sua parte da herança. Ele não queria esperar. Desejava receber imediatamente aquilo que ainda não possuía maturidade para administrar. Aqui encontramos uma importante lição. Existem coisas que desejamos, mas que precisam permanecer fora do nosso alcance até que estejamos preparados. Uma criança pode querer dirigir um carro ou administrar grandes quantias de dinheiro, mas os pais sabem que entregar essas coisas antes do tempo pode colocá-la em perigo. Isso não é falta de amor. É proteção. Da mesma forma, Deus pode permitir que determinadas coisas permaneçam fora do nosso alcance porque conhece nossa maturidade. O filho não estava apenas pedindo uma herança. Sua atitude dizia: Eu quero aquilo que o pai pode me dar, mas não quero permanecer debaixo da presença do pai. Ele queria a herança, mas não a casa, os recursos, mas não o relacionamento, a liberdade, mas ainda não tinha maturidade. Pergunta para a célula: por que nem tudo aquilo que desejamos deve estar imediatamente ao nosso alcance? Resposta: porque existem coisas que exigem maturidade e responsabilidade. Deus conhece nossas limitações e pode usar o tempo e os limites para nos preparar. Aplicação: não tenha pressa para alcançar aquilo que Deus ainda não colocou em suas mãos. Confie no processo. Às vezes, uma porta fechada é apenas Deus dizendo: ainda não é o momento. Tópico 2. A distância da casa não produziu a liberdade que ele imaginava. Lucas capítulo 15, versículo 13. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. O filho recebeu sua parte e foi embora. Escolheu uma terra distante porque acreditava que longe da casa teria liberdade para fazer o que quisesse. Mas existe uma verdade que ele ainda não havia aprendido. Liberdade sem maturidade pode produzir destruição. A Bíblia diz que ele desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. Depois de gastar tudo, veio uma grande fome. Aquele que saiu de casa pensando que tinha tudo agora não tinha nada. Possuía recursos, mas não sabia administrá-los. Possuía liberdade, mas não sabia lidar com suas escolhas. Possuía uma herança, mas não possuía maturidade. A terra distante mostrou ao filho uma verdade que ele ainda não havia aprendido dentro da casa. Nem toda liberdade produz vida. Às vezes queremos nos livrar dos limites porque pensamos que eles impedem nossa felicidade. Porém, alguns limites existem justamente para preservar nossa vida. Pergunta para a célula: o que o filho descobriu depois de sair da casa do pai? Resposta: descobriu que liberdade sem responsabilidade traz consequências. Longe da casa,
percebeu que não possuía maturidade para administrar aquilo que havia recebido. Aplicação: não confunda liberdade com ausência de limites. Antes de perguntar, eu posso fazer isso? Pergunte: eu estou preparado para lidar com as consequências? Deus não quer apenas nos dar coisas. Ele quer formar em nós maturidade para administrá-las. Tópico 3. Quando ele caiu em Si, descobriu o caminho de volta. Lucas capítulo 15, versículo 17. E, tornando em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Depois de perder seus recursos e chegar ao ponto mais baixo, o filho finalmente cai em si. Ele começa a perceber sua realidade. Lembra da casa, lembra do pai e percebe que até os trabalhadores de seu pai tinham pão em abundância. Mas ele não fica apenas pensando. Ele decide voltar. Lucas capítulo 15, versículo 18. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Ele reconhece que tomou uma decisão errada e muda de direção. Esse é um sinal do verdadeiro arrependimento. Arrependimento não é apenas sentir tristeza pelo erro. É reconhecer o caminho errado e decidir voltar. Ele havia caminhado para longe. Agora começa a caminhar de volta. A parábola nos ensina que podemos chegar muito longe em nossas escolhas, mas ainda podemos reconhecer o erro e iniciar o caminho de volta. Pergunta para a célula: qual foi a primeira atitude do filho que iniciou sua restauração? Resposta: ele caiu em si, reconheceu sua situação e decidiu voltar para o pai. Aplicação: se Deus está mostrando alguma área da sua vida que precisa ser corrigida, não endureça o coração. Caia em si. Reconheça. Levante-se. Volte. Não permita que o orgulho mantenha você longe daquilo que Deus deseja restaurar. Conclusão: Lucas capítulo 15 precisa ser entendido dentro do contexto da crítica dos escribas e fariseus. Eles estavam incomodados porque Jesus recebia publicanos e pecadores. Então Jesus conta 3 parábolas: uma ovelha perdida, uma moeda perdida e, por fim, um filho perdido. O filho mais novo representa aquele que escolhe sair. Ele quer a herança, quer distância, quer liberdade. Mas descobre que aquilo que parecia liberdade o levou à necessidade. Ele perde tudo, chega ao fundo e então, tornando em si, ele reconhece. Ele se levanta. Ele decide voltar. Esse é o ponto principal deste primeiro estudo. Nem tudo aquilo que queremos deve estar ao nosso alcance. Existem limites que protegem. Existem processos que amadurecem. Existem esperas que preparam. O filho quis alcançar a herança antes de estar preparado para administrá-la. Porém, sua história não termina na terra distante. Ele decide voltar. E é justamente aqui que encerramos este primeiro estudo. No próximo estudo, vamos olhar para o pai, o que ele fez quando viu o filho ainda longe, como o recebeu e como protegeu sua dignidade diante da comunidade. Também veremos o filho mais velho, que permanece dentro da casa, mas revela uma postura muito parecida com a dos escribas e fariseus que criticavam Jesus. Desafio da semana: pergunte a si mesmo: tenho tentado alcançar alguma coisa antes do tempo? Tenho confundido liberdade com ausência de limites? Tenho valorizado os processos que Deus está permitindo em minha vida? Existe alguma área em que preciso cair em mim e voltar para Deus? Desafio prático. 1. Leia Lucas capítulo 15, versículos 1 a 32. 2. Compartilhe com alguém uma experiência em que Deus ensinou você a esperar pelo tempo certo. Declare todos os dias: eu não quero alcançar aquilo que ainda não estou preparado para administrar. Quero respeitar os processos de Deus, confiar no seu tempo e aprender com os limites que Ele estabelece. Se eu me afastar, terei humildade para cair em mim, levantar-me e voltar para o Pai. Amém.